E aí, pessoal, chegamos no dia 11 do desafio de exercícios táticos. Ontem eu fiz um exercício que teve aquele problema por causa das alternativas, né? Tinha muitas respostas possíveis. Inclusive, para quem assistiu, né, a primeira sugestão que eu dava era um BISP 4, que no computador ele dá 20, 25 pontos de vantagem para o branco. Então, assim, era como se fosse ganhar a partida, né? A linha que ele dá era mate forçado, mas não precisa fazer isso, né? A gente precisa só ganhar. Mas, enfim, eu tirei essa opção das alternativas para não dar mais esse problema. Então vamos lá, 2460, rating atual. Vamos começar. Eu tô com esse meu fone que ele tampa bastante assim, um som externo. Eu posso estar gritando às vezes. Não se incomodem, por favor. Porque eu não consigo ouvir minha voz direito, assim. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4. Peão a mais. Peça a menos. Peão a mais e peça a menos, né? Rei preto está exposto. Nada muito tão grave assim, né? Que vai levar tanto ataque assim, mas está exposto. Eu tenho dama D4 cheque, que é uma opção, né? Tô ouvindo um Guns N' Roses hoje. Vamos ver se eles vão ser gentis comigo. Bom, dama D4 é um candidato, né? Que chama atenção. Se rei G8, dama pro G4 cheque, recuperei a peça, com peão a mais, e deve estar bem ganho, né? Porque é com cheque ainda. Então, dama D4, cavalo F6 parece única, né? Aí eu tenho torre C6, bispo E6. E aí dama E5 parece que ganha, né? Porque o que eu pensei é o seguinte, né? Dama D4 parece meio única ideia. Tem torre C2 também, mas parece estranho. Dama D4, cavalo F6, dama E5 é uma ideia. Pra jogar dama G5 cheque, né? Só que aí dama E6 volta. Dama G5 cheque, rei H8. Cavalo D4. É até interessante cavalo D4, mas acho que não vai dar certo. Dama D6, né? Toco o cavalo de D4 também. E aí estou em C6, come o cavalo em D4. Então a minha ideia seria dama D4, cavalo F6. Torre C6 primeiro, para atacar o cavalo com cheque. Se jogar bispo por F3, eu jogo dama por F6 cheque. Depois eu como bispo, tô com peão a mais e ataque, né? Então dama D4, cavalo F6, torre C6. Parece bem direto esse. Dama D4, cavalo F6, torre C6. Bispo E6. E aí dama E5 parece que ganha, né? Porque eu ameaço dama G5 cheque. Aí H6 ainda, né? Ah, tá. Tem H6 ainda. E essa dama vai ficar presa aqui? Será não? Torre A1. Torre A1, dama B3, cavalo D4. Dama A4 única. Aí deve estar perdido, né? Tá, então como é que é? Dama D4, cavalo F6, torre C6. Bispo E6, parece única. E aqui eu tenho alguns candidatos, né? Se torre A1 direto, dama B3, né? Não, tem dama E2 também. Então dama E5 primeiro faz sentido. Minha saída é dama G5. Vai comer peça com cheque. Ele não pode deixar isso, né? Então parece única, de novo H6. E agora eu tenho duas opções. Eu tenho o cavalo D4 direto. Acho que não é bom. Acho que torre A1 parece bom. Porque a dama dele só tem B3. É a única casa possível, né? E aí cavalo D4 ganha mais um tempo na dama. Tem dama D3 agora. Ou dama A4. Dama D3 eu não tinha visto antes. Dama D3, torre C3 ganha isso? Isso é uma variante legal. Mais ou menos ganha, né? Ganha, né? Ah, se dama D3, torre C3 ganha. Ah, inclusive torre A1, dama B3. Tem dama D5, né? Que eu tô esquecendo.
Ah, torre A1 tem dama D5. Dama D4, torre C6, bispo E6, dama E5, H6. Ah não, torre A é bobagem então. Dama D5. Deixa eu começar com dama D4, que eu não tô vendo muita opção. Torre C2 parece bem estranho. Dama B3. Não, torre C2 tem bispo por F3 também, né? Não, aí cheque, tá. Mas dama B3 tá bom. Esse dama D4, cavalo F6 volta e não vejo motivo pra estar melhor. Torre C6 agora, bispo E6. Não, tem que ser dama D4, né? Vou começar. Erramos. Empolguei nesse, hein? 11 dias seguidos. Torre C2 mesmo. Me afobei um pouco nesse, hein? Torre B, dama B3, cheque. Lá, torre C6, bispo E6, torre C5. Me aceitou torre G5, né? H6 única, cavalo D2 agora. Ah, pra cavalo E4, tá. Essa era bem direto, mas era bem difícil. Sim, a sequência era direta, né? Não tinha muitos candidatos, mas era difícil. Eu tô tentando entender porque a dama ficaria pior em B3, né? Tá. Mas assim, o objetivo de tentar diminuir o tempo médio é razoável, tá? Não pode fazer em 1 minuto, mas também não pode tentar fazer sempre em 20, 25, né? Porque começa a querer tentar achar sempre uma perfeição que não tem como chegar, né? Porque a gente é ser humano, no final das contas, né? Aqui ganha porque dama A4, cavalo E4, né? Ganha. O ideal então assim, né? Que na verdade eu me empolguei com dama D4, mas é que eu achei que aqui a resposta estava por aqui, né? A questão é, eu teria que ter visto torre C5 aqui. Forçaria H6. Aqui eu teria que perceber que não tem como progredir aqui. Porque torre A1, ele joga dama E2, por exemplo. E aí eu teria que ver que a dama tá pior em B3, né? Tipo, é uma ideia que faz bastante sentido, mas precisa de tempo pra entender isso mesmo. Beleza, vamos pro próximo. 2.423 exercício, bem difícil. E a média de resolução é 17 minutos. E em Blitz nunca acertaram isso. 2.750 exercício. E se jogar dama por A3... Ah, daí cai o cavalo direto, né? É tão simples assim isso? Porque dama D5, bispo por F3, né? Aí cheque, H8, cheque. Ah, bom. Aí talvez esse, lá, cheque, lá e torre C5, talvez. Ah, não, é bispo E4, né? Tá. Tava tentando buscar como que o bispo chegava, mas bispo E4 é simples e bom, né? Tá. G por F3, talvez. É meio lento, né? Mas será? Porque eu não tenho como atacar minha dama em um lance, né? E meu próximo lance é retirar o rei. Parece que tá ganho, né? Dama B4, rei H1, acabou, né? Tá. Uma coisa por aí, talvez, né? Tá, vamos pro próximo. Faz parte. Joguei muito rápido aquele. F5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Peão a mais. Par de bispo. Tem um peão em C muito forte, né? Mas ele tá chegando com F6. Então se eu jogar C3 agora, F6, E por F6, E7 é mate. Em 1, né? Mate em 1. E se eu jogar C3, F6, C2 direto, pode ser, né? Porque F por E7, rei G8.
E se F por G7, rei G8 também, né? Aí tem cavalo E2, né? Ah, tá. Não dá, então. Então C3, F6, C2, ele come o bispo com cheque. Rei toma e cavalo E2 defende a coroação, né? Quer dizer, vai ter que sacrificar o cavalo, mas aí o preto jamais que vai ganhar isso aí, né? Então um lance bem lógico aqui é bispo E5, né? Bispo E5, né? Porque se F6... Acho que bispo por cavalo mesmo em G3. Torre por E7, bispo por H4. Dá medo, mas acho que tá ganhando isso. Tem G por F5 direto também, ou bispo E5, esses são os candidatos. Que G por F5, cavalo F5, C3, né? Esse cavalo por G7, C2 ganha. E se G por F, cavalo F5, C3, né? Torre por E7, C2 ganhou também. Tô fazendo com cheque ali, né? Torre por G7, C1 mate, vai dar mate. Então, o que tá acontecendo aqui? Bispo E5 dá a impressão que é lógico, mas tô achando que G por F faz mais sentido aqui. Porque ameaça um F4 cheque também. Bom, mais ou menos, né? Mas se eu manter o peão a mais e par de bispo e tiver coroa, eu tô muito ganho, né? Já tô com o peão a mais, na verdade, né? Seria 2 peões a mais. Seria só questão de controlar o contrajogo, né? Bispo E5 dá a impressão que ele tem um contrajogo. F6, talvez mesmo? E bispo por G3. Parece bem ganho pro preto, né? Bom, bispo E5, F por G6, talvez, mas parece tão feio, né? Não, daí come. Come o cavalo mesmo, né? F, cavalo F5, C3, né? E se jogar bispo E4, C2, bispo por C2, torre por C2. Cavalo por G7. Rei por G7, torre por E7, rei F8, torre por H7. Não tá tão ganho assim, né? Então GF, cavalo F5 talvez mesmo.
E aí C3 tem que funcionar, né? Mas aí bispo E4. Ameaçando bispo C2, né? Dá uma paralisada. E C2, bispo toma, torre toma C2. Cavalo por G7, né? Rei por G7, torre por E7 check, rei F8, torre por H7. Não parece totalmente ganho aí, não. Apesar de estar com uma peça a mais, né? Bispo E5 é um lance muito lógico, né? Até lógico demais. Vamos ver, se F6, bispo por G3, né? Eu não queria perder esses tempos com bispo E5 também. Bispo E5. F6. Bispo por G3, né? Se F7, bispo A4 mesmo, eu acho. F por E7 não é bom também, né? Rei G7, acho. Rei G8. Um certo medo ainda, né? Torre D7 aí. F por E7, rei G7, né? E aí, torre D7 pra torre D8. É perigoso torre D7. Bispo E5, F6, né? Bispo por G3. Torre por E7 mesmo. Bispo por H4. H6 aí. G por H6, né? Perigoso. Bom. Extremamente confusa a posição aqui. Aliás, G por F, cavalo F5, C3, cavalo por E7, não dá? E aí esse C2, cavalo G6. Ah, não, é como de bispo, né? Porque tô levando um E7 mate ainda ali, né? Tá, bispo E5, CF por G6. Bispo por G3, G7 check, rei por G7. Torre por E7 check, rei F8, torre por H7 de novo. Parece chato. Começou E7 mate. Rei G8 agora, talvez. É, tem vários talvez aí, né? Eu acho que ganhou, na verdade.
GF, cavalo F5. C3. Bispo E4. Parece tão feio bispo E4. Bispo G6 até talvez deve funcionar aí, né? E cavalo E7, bispo E4, cavalo C8, C2, né? Rei D2 encosta, né? Acho que vou jogar bispo E5 mesmo. FG, bispo por G3, G7, rei por G7, torre 7, rei F8. Torre por H7, rei G8. Parece bom. Torre G7, torre H6, aliás, rei G7. Não, torre H6 eu ignoro, jogo C3, né? E7, rei G7. Não tô vendo como ele me incomoda, mas... Então, bispo E5, F6, bispo por G3. Torre por E7, bispo por G3. Essa posição que tá me dando muito medo, na verdade. Não, é que é bispo E5, F6. Bispo por G3, torre por E7, né? Tá, bispo por H4, tá, certo. Ameacei bispo por G5, cheque. Torre por H7, bispo por G5, cheque, bispo por F6, defende tudo, né? E se E7 no final, bispo por E7, não tem nem empate, né? Não, tá. Então, bispo E5, F6, bispo por G3, torre por E7, bispo por H4. E se rei F4, H6, eu como com cheque o peão, né? F7 não pode, se tirar eu tô com menos 2 peões. E se G por H6, bispo por F6 ganha, né? Porque não tem H7. Se torre A7, por exemplo. Isso pode me dar medo, torre A7, né? Tem um peão chegando ali com H. Ah, não, daí bispo G5 cheque ganha peão, não? Ah, não, o rei tem F4. Então, bispo E5, F6, bispo por G3, torre por E7, bispo por H4, rei F4. Será que C3 dá certo? Aí não, aí torre por H7, né? Não, isso é perigoso demais. Então H6, G por H6, bispo por F6, torre, sei lá, A7, né? Tá ameaçando H7. Ah, não ameaça nada, porque se E7 eu como, H7 eu volto. E se jogar H7 primeiro, eu fico parado. Porque H8 eu como, E7 eu subo, e se E7 primeiro... Ah, não, ameaça E7. Ah, não, E7 aí eu tenho rei G7, né? Tá, bem duvidosa essa variante, mas vou jogar bispo E5. Acertamos. Tá, e por F6 eu tô levando um Z7 na minha cabeça, né? Que eu não quero levar. Então eu vou jogar bispo G3 mesmo, que é a variante que eu vi. E por F6... Não, né? Por que não E por F6? Não, eu vou comer o cavalo mesmo. Ah, você tá de brincadeira, né? 2, 4, 6, 7 exercício. Uau, o exercício mais difícil que eu já resolvi nessa conta. Nossa, merece até um sininho aqui. Caramba, é tão difícil assim? Bispo E5? Eu podia jogar torre por E7 aqui. Eu não acho que é tão simples a sequência ainda. Caramba, bispo G3, H5 ele fala. Mas aí C3, peão toma, rei lá. Nossa, torre C4 cheque. Pra coroar peão. Aí tá ganho, né? Mas a linha que eu pensei... Por que o pessoal erra tanto aqui? Não entendi. Bom, G por F5 eu tava pensando, né? Mas isso não parecia tão claro pra mim. Tem cavalo E7 aqui, tem bispo E4 mesmo, talvez seja o melhor. Paralisando ali e depois ameaça em E7, G7. E essa posição aqui eu não achei que não era clara, não.
2 peões pela peça, né? Mas aí bispo E5, eu tava empolgado pra que ele jogasse torre por E7 aqui. Ameaçou torre H7, que eu acho que é bem chato, né? Aí bispo por H4. Ameacei bispo por G5 cheque, né? Então esse aqui não dá, né? Porque eu como com cheque, depois eu como peão. E defendo tudo, parece, né? Porque ele não vai ter, tipo, sei lá, rei E2 aqui. Não tem E7, se E7 eu como, né? Não tem nada. Meus bispos se defendem bem aqui. Essa posição eu pensei também, né? Eu subo para F6. Então aqui bispo H4 e F4 ainda. Porque contra qualquer lance que eu fizer aqui, torre para H7 tá vindo. E dá medo aqui, porque esses peões aqui, no momento que a torre sai, né? Só que F4 é importante para manter esses peões, né? E C3 aqui, acho que torre aqui. Posso estar perdido, inclusive. Tá vindo E7, né? Mate, torre H8 é mate também. Rei G8 eu como. Rei G8 tem... talvez F7 também, né? Não, F7 não. Esse come em H4 mesmo. Depois E7 tá vindo mate. Então aqui eu acho que tem que ser H6 para comer em G5 com cheque. Então ele é obrigado a capturar em H6, senão eu como os 2 peões, que isso é a minha única dor de cabeça, né? Torre F7 não tem nada, torre 8 não tem nada. É sempre bom ficar de olho, né? Num sacrifício assim, mas... Esse aqui, por que não pode? Eu como de rei, né? Tá. Não, isso eu pensei. Porque se eu comer de torre, ele joga E7, empata, né? Aqui E7, né? Eu tenho que sacrificar a torre. E aí simplificou muito. Então rei E8 tá ok, né? Dá medo ainda, mas... tô comendo com cheque os peões dele, né? Tá, não dá. Então G por H6 ainda. Bispo por F6. E por um instante eu pensei em H7, mas aí rei toma a torre, né? Esse aqui não ameaça nada. Apesar de... quer dizer, esse ameaça é E7, né? Que eu não tinha pensado. E depois torre H8 mate. Isso eu não tinha pensado. Isso é bem chato, inclusive. Não sei o que faz. Mate em 2, né? Esse. Tá, deixa eu só ver a outra análise que eu queria mostrar, né? Se torre A7, por exemplo. C3, porque eu tava com medo de E7, eu como, não tem nada, né? H7 eu volto. Eu pensei em H7 primeiro. Mas aqui é que é a coisa bonita, né? Quando ele for jogar E7 agora, eu jogo esse, né? Porque tampou agora a torre. E se ele jogar H8 primeiro, né? Eu capturo. E quando E7 agora eu ganho essa casa de novo. O problema é torre H7 aqui. Uau. Opa, aqui, né? Peão toma. Só se eu jogar C3 agora? Não, aí torre H7 igual, né? Não sei, torre H7 parece extremamente chato. E7 tá vindo, né? Ah, rei G8. Isso, rei G8. Será que eu pensei nisso? Acho que não. Uau, seria uma defesa muito bonita essa, né? Essa sequência. Ele tem que tirar a torre e agora eu posso seguir numa boa, né? Com C3. E7, rei H8. Legal essa variante. Rei G8 aqui. Acho que é tudo forçado aqui. Mas aqui ele terminou o problema depois de bispo G3. Sacanagem, né? Vamos lá que eu gostei. Me animei com esse. Ganhei 14 pontos. Uau. Vamos lá. Próximo. Bispo por F6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2... Não, tem peões iguais, né? 6 contra 6. Peças iguais também. Tudo muito igual. Isso quer dizer o quê? Meio que eu preciso ganhar material bastante aqui, né? Bastante material. Tá. Tem a cravada em G8, né? Claro. Então F3 é um lance candidato. Bispo E2 é outro lance candidato também, né? Bispo F5 não é bom porque ele joga bispo por F5, né? Atacando minha dama. E aí quando eu capturar em F5, ele troca as torres e... não perde mais. Então F3 ou bispo E2, né? São os candidatos aqui. Se F3, eu tenho que cuidar com o bispo H4 cheque.
Mas aí cavalo F2 ganha fácil, né? Porque eu ganhei uma peça inteira daí, parece. O bispo tem que sair, né? Cai a torre. Quer dizer, se o bispo sair, cai a torre. Se não sair, simplesmente ganha uma peça, né? Então F3 tem que ser bispo para H3, né? Daí torre pro G8. E tá tão fácil assim essa posição. Bispo H4 cheque, né? Rei E2 e rocão, por exemplo. Tem o torre H8 ainda aí, né? Parece bem seguro, na verdade. E por que não bispo E2, né? Bispo E2 com a mesma ideia, né? Bispo para H3, torre G8, não tô vendo nada. Bispo E2. A diferença é entender o que é melhor, bispo P2 ou F3. Bispo P2 parece bem claro, bem simples também, né? Bispo por E2 seria o único lance aceitável, né? Aí torre pro G8. Bispo A6, talvez, mas eu não vou rocar. Não posso rocar pequeno mais. Bom, eu tô ganhando um tempo, né? Bispo P2, porque bispo toma a torre por G8, eu tô atacando o bispo. E é bispo H5, dama H7, assim, entrando? Nada a ver, tá caindo em B2 também, né? Não, daí torre B1 ganha uma peça, né? Não, mas dama H7, bispo G6, não tem nada a ver. Dama H6. Talvez tenha um pouco a ver. F3 não é tão claro, é isso? Ah, F3 torre H8, né? E aí, Cevag. F3 torre H8, né? Contra bispo P2 eu pensei torre H8. Mas é bispo G4, né? Então bispo P2. Qual que é tipo assim, esse exercício, se for bispo P2 e acabou, era pra ter, tipo, 1800 esse exercício, né? Com certeza tem mais além disso. Tá, F3 torre H8. E aí não perdeu nada, né? Segue o jogo. Tá igual a posição. Então F3 torre H8 podemos descartar, né? Esse cavalo F4 puxa o bispo e acabou, né? Então por que não bispo E2? E se eu fizer cavalo F4, como é que ele se descrava disso aí? Essa é outra questão, né? Não sei porque que seria melhor, mas... Cavalo F4, torre G7, né? Que é feio, mas... Acho que tem que ser bispo E2, então vai ver que a dificuldade é mais pra frente. Porque não tô vendo nenhum candidato aqui. F3, torre H8. Não, vou jogar bispo E2 aqui, então. Cavalo F4, torre G7, não tem continuação a princípio, né? Então vou jogar bispo E2 mesmo. Bispo por E2. Vou comer a torre, né? Ah, você tá de brincadeira comigo, né? 2.218? Mas qual que é a dificuldade desse exercício? É ver o torre H8? Mas é pra ser muito fácil esse exercício, né? F3, torre H8. É. Bem esquisito mesmo. Bom. Vamos fazer mais um, né? Já que estamos no ritmo aqui. 2.464. Vamos lá. Esse foi bem fácil. Quer dizer, eu demorei uns minutos pra ver torre H8, pra falar a verdade. Não foi tão fácil assim. Bom, mais perto dos outros, né? 2, 3, 4, 5. Ele acabou de capturar um cavalinho E5. 2 peões a mais a gente tem. E no momento, 2 peças por uma, é isso, né? Ele tem cavalo e bispo contra a minha torre.
Confusão generalizada, né? Rolando. Tá, se eu trocar as damas, eu tô... Ah, eu ganho o cavalo em H1, né? Porque senão eu tô totalmente perdido, né? Tipo, dama por E5, bispo E5, torre C1, cheque. Rei A2. Ah, acho que eu já vi esse exercício. Já sei a resposta, eu acho até. Acho que eu já vi. Porque dama E5, bispo E5, torre C1, cheque, rei A2, torre por H1. Ele joga a torre por D7 e essa posição tá uma bagunça completa, né? Porque... Até bispo por D7. Não sei. Porque meus peões da lado do rei não parece que andam tão rápido, né? E esse peão de A é muito perigoso, né? E... Então eu acho que a resposta... Eu acho que eu já vi, porque eu identifiquei muito rápido isso. E lembro de ter visto isso já também. Então dama E5, bispo E5, torre C1, cheque, rei A2. E aí torre C5, acho que é o lance. Porque eu ameaço com o meu bispo de B5, que é muito mais importante que o cavalo de H1. Além do que ele defende os peões, né? Então o bispo por D7 tem que ser. E aí torre por E5. É o mesmo final, só que agora o cavalo em H1 é muito pior, né? O bispo em E5 é um monstro aqui. Acho que é isso. Não tem nem candidato aqui, né? Porque... A única coisa que eu pensei seria dama F1 cheque. Rei A2, né? E bispo F6 atacando a dama, né? Mas até, sei lá, dama E1, assim, por exemplo. Trocando as damas. Eu mantenho a peça a mais, inclusive, né? Aí o preto tá muito perdido, eu acho. Né? Tem que analisar, porque a posição tá bem bagunçada ainda, né? Dama F1. Dama F1 tem dama E1. Não, aí troca, né? Tá. Dama F1, rei A2 tem que ser, né? E aí bispo F6. É que eu... E aí dama E1. Troca as damas. Bispo por E1. Torre C1. Mas aí... Tá bem ativo o preto, né? Mas... Aí bispo por D... Não. Essa linha parece boa também. É que com certeza de ter visto essa outra sequência já em alguma... Talvez não tivesse tempo mesmo na minha outra conta. Mas não tô tentando lembrar, tentando descobrir mesmo aqui. Bispo F6 parece bom ali. Dama F1 e bispo F6. Porque se dama E1 troca as damas, torre C1, torre E3, F4. Mas aí torre E4, né? E tá bem perigoso, porque o preto tá muito ativo, mas eu consigo não perder a peça e aí o cavalo F2 vai entrar em jogo em algum momento. F4, torre E4 e torre C2, talvez. Parece bom, na verdade. Parece muito bom. Tá, e outro final como é que seria? Dama E5, bispo E5, torre C1 cheque, rei A2, torre C5 volta, né? Taquei os dois bispos. Rei B3. Não, bispo por D7 tem que ser, né? Torre por E5. Será que não tá tão claro isso? Acho que tá, né? Porque... Meu bispo vai bloquear bem os peões dele, né? O bispo vai pra E3 um dia. Só quero descartar dama F1 logo aqui, porque acho que estamos no caminho certo. Dama F1, dama A2. Bispo F6. Torre por D7 aí, né? Torre por D7. Isso. Porque se dama por H1, torre por G7, eu vou ganhar por mate. Torre por D7. Aí tem que jogar bispo por E5. E aí bispo por F1. Também tá bom preto isso. Bispo por C3, BC. Torre por C3. Talvez esteja menos ganho que a outra posição, mas parece muito bom também.
Torre G3, talvez? Não, não faz sentido. Acho que dama E1 tem que ser, né? Troca as damas e torre C1. Torre 3 parece tão feio e passivo, nossa. F4, torre E4, torre C2. Mas é melhor ganhar uma peça, né? Tá bonita essa iniciativa toda, mas... Ah, o peão de A4 tá defendido, né? Não, torre C2 joga o bispo por D7. Torre pro B2, rei A3 e... Não, eu vou jogar dama E5 mesmo. Bispo E5, torre C1, rei A2, torre C5 volta. Aí não tem nenhum truque, né? Torre por B5 é destruidor, né? Lance de bispo não tem. Não tem como atacar minhas torres. Acho que tem que ser bispo por D7. E aí torre por E5, né? Vou comer o bispo agora. Fizemos em 6 minutos. Não é fácil esse aqui. Acho que eu realmente já tinha feito esse exercício. Estão dizendo que torregão... Aqui o torregão não faz nenhum sentido, né? Comer esse cavalo em vez dos bispos. Mas eu vou ver dama F1. Alguém analisou aqui dama F1. Alguém não, acho que é computador isso, né? Rei A2. Bispo F6, torre D7 mesmo. Foi o que eu falei, né? No começo. Depois eu mudei de ideia. Se damagão, torre G7, foi o que eu falei, né? Tem essa ameaça. Então bispo E5. E aí... Como é que é? Ah, bispo F1, bispo C3, BC3. Diz que o branco tá ok aqui. Torre A4, rei B3. Ah, se torre C3, bispo B5, né? Achei que ia cair o peão de A. Ah, tá. Não, aí o branco tá bem no jogo aqui, né? Mesmo que caia H2, né? O peão de A vai andar aqui. Tá. Mas a posição final é muito mais clara, né? Alguém mais analisou alguma coisa? Não, bispo F6. Torre D7. Ah, não. Alguém falou que torre D7 é ruim, por causa de torre por A4. Esse é bom. Porque esse bispo A4 agora eu ganho a dama, né? E se rei B3... Não sei. Aí eu como em E5, imagino, né? No mínimo. Porque não tem nenhum cheque depois de rei B3, acho. Não sei. Vamos ver o que ele diz aqui, só se... Então, será que é a outra linha que a gente falou mesmo? Torre... Depois de bispo F6... torre por D7 interroga, alguém falou. Não, mas a pessoa corrigiu, mas não falou mais nada, né? Como é que é? Torre A4, rei B3. Torre por C3, cheque, uau. Se rei A4, dama 1, cheque, ganha dama, é isso? Extremamente confuso isso aqui. B por C3, dama B1, rei A4, bispo E5 também ganha o preto, né? Bom, então talvez se esse torre D7 leva a torre A4, né? Talvez tenha que fazer o dama E1 que eu falei mesmo. Aí troca. Parece muito ativo pro preto, né? Mas a outra ganha uma peça inteira, né? Isso aqui parece bom também, porque não perde o peão aqui, né? Mas é bobagem, né? Eu posso até tirar o bispo aqui, né? E eu cheguei mesmo no final que eu queria. Até bispo G3 aqui pode ser. Claro. E aqui o branco tem muito jogo de novo. Bispo D7. E esse par de bispos é bem perigoso, né? Beleza, muito bem, vamos lá. Vamos seguir, tá dando certo, vamos seguir. Pra compensar nos últimos dias que eu acabei fazendo menos que o programado. Vixe. Esses finais muito bagunceira, nossa. Rei C5. Bom, eu tô de brancas, tô com o peão em A7 coroando. Tô com meu rei em A6 levando mate. Quase mate. Preciso ganhar de brancas. Nossa. Bom. Muitas vezes esses exercícios é você começar a ir na direção certa. Que você vê
o cheque certo de primeira análise fica muito fácil. O problema é quando você começa a se embananar com muitas variantes, né? Tá, tem um peão H5 preto. É difícil entender para que lado tá indo os peões aqui, né? Vamos lá, então. Quais seriam os cheques mais lógicos aqui, né? Dama E3 faz sentido. Torre C7 não pode, tá caindo, né? Então cheque de torre nem tem, né? Já facilita um pouco. De dama tem 1 milhão de cheques. Dama E3. Vamos tentar eliminar algumas coisas, né? Pelo menos, para facilitar. Dama E3, rei C6. Ah, tá. Dama E3 já perde. Rei C6 já perde, né? Dama E3, rei C6, dama C3 cheque. Rei D... Ah, não. Perde nada. Tá. Vamos tentar achar uma linha que ganha, pelo menos. Facilitar um pouco. Dama E3. Dama E3? Rei C6 pode ser, né? Porque dama C3 cheque, rei D6 encosta na torre, né? Aí dama B4 cheque, rei C6. Ah, tá. Daí, aí tá quase ganhando, né? Cheque. Dama rei C6, dama C3, rei D6, dama B4, rei C6, né? Tem dama B7 aí. Dama B5 parece bom, né? Rei D6. Torre D7 não, rei E6, né? Então dama D7, aí rei C5. Tem que voltar, né? Dama B5, rei D6. Dama B4, rei C6. Dama B7. Não tô vendo um mate aqui, né? Tá. É que não tem como evitar rei D6, né? Basicamente agora. Tenho vários cheques, né? Mas todos... Tipo, dama A5, rei D6. Dama D8 cheque. Rei C5 de novo. Dama C8, rei D6 de novo. Ah, mas aí torre D7, talvez? Não sei também. Tá. Essa posição com a dama em B4, rei C6. Uma pinta que tem que ganhar isso. Ah, daí torre 6. Ah, torre 6 ganha. Bispo por E6, dama B7, pega a dama em H1. Torre 6. Aí se tiver que ir pra trás, aí vai levar mate, né? Rei C7, dama D6 e torre 8, né? Tá, essa posição ganha, então. Beleza. Acho que esse que era o truque. Agora tem que ver como é que eu forço chegar nisso, né? Porque dama C3 agora... Bispo C4, né? Senão eu já chegava com dama C3 em um lance, né? E dama E3 agora rei C4, talvez seja bom, né? Abre muitas opções também, né? Isso. Acho que dama C3, então. Tem que só achar a refutação para bispo C4. Dama E3, né? Deve ganhar. Porque o bispo defendia muito bem os cheques ali. Dama E3. Se rei D5... Aí torre 5 vai ganhar, né? Torre 5, dama C5, torre 7, dama D6. Tô meio forçado, né? Vamos conferir isso aí, mas acho que é isso. Dama C3, tá? Só conferir. Se rei D6, dama B4, rei C6, torre 6. Bispo por E6 forçado, dama B7, rei C5, dama por A8, H1, né?
Tá ganho isso? Essa é outra questão, né? Acho que sim, né? Sei. Acho que sim, né? Vai cair o peão de H e com o peão de A7 deve estar ganho. É, tem umas dúvidas aí, né? Acho que mais que ganhar dama não vamos conseguir aqui não, né? Então dama C3, se bispo C4, dama E3, acho que é bom. Porque se rei B4, torre B7 ganha a dama, né? Porque rei A4, dama E8. Ah não, bispo C4 é cheque. Dama C3 não pode, então. Bispo C4 é cheque. Cheque no meu rei. Quer dizer, até tem rei A5, né? E segue o ataque, mas acho que não é por aí, né? Então dama A5, talvez. Sempre cuidar com esses contra-cheques, né? Dama A5, rei D4, né? Pô, agora que eu já achei a torre 6 ali, tem que ir só... Como é que força o rei chegar naquela posição, né? Dama E3. Rei C4. Aí dama F4, talvez. Mas é rei C5. Por que eu tô progredindo, né? Por que eu tô progredindo? C4 é cheque. Acorda. Acorda. Dama E3, rei C4. Será que dama C3, bispo C4, rei A5? Acho que não, né? Não tem muita opção daí. Por mais que... Parece muito bom, né? Também. Porque o rei agora até ajuda. Bom, não sei. Se difícil me convence aí que vai precisar fazer isso pra ganhar. Que é cavalo B6 não pode, né? Cavalo C7 também não pode, então tem que ser lance de dama, né? Forçado. E se dama C6, assim, chegando perto, né? Pra cuidar das coisas. Dama E3 leva mate em 2, por exemplo, né? Dama E3 é uma ameaça chatíssima, né? Inclusive. Teria que evitar um dama E3, né? Talvez é isso, então. Porque você já que fazer um lance passivo, tipo dama G1. Aí... Uma G1 pode ser razoável até. Pega umas diagonais boas, né? Mas aí dama B4 cheque. Dama B4 cheque parece que é bom. Porque rei D4, torre D7 cheque. Rei E3, tá caindo o bispo já, né? Embora não seja com cheque, né? Acho que é isso, viu? Porque dama E3, rei C4, não vou pegar esse rei não, tô achando. Dama E3, rei C4. Dama F4, rei C5. Já que eu não vou ter que parar de dar cheque em algum momento, prefiro parar de dar cheque assim, né? Com o meu rei na casa branca, preta ali. E o bispo em C4 meio descoordenado, né? Acho que é isso. E se dama H4, por exemplo... Dama B4 de novo, deve ganhar por ataque, né? Porque dama B4, depois torre D7 entra e... O bispo C4 não tá muito bem defendido também. E se jogar dama C3, bispo C4, rei A5, cavalo B6... O cavalo cai, né? Não com cheque, mas deve ganhar daí fácil, né? Até dama E3 cheque e... Não, aí tá ganhando, tem muito cheque. Vai cair com cheque, na verdade, o cavalo. É. Tá. Eu vou olhar mais alguma coisinha, outra opção, mas acho que não tem chance de dar certo. Se dama A5, rei D4 mesmo. Tá, acho que vou jogar dama C3 mesmo. Bispo C4, dama rei A5, né? Pensando muito já de novo. Cavalo não pode mexer, cavalo não pode mexer. A dama não tô vendo como ajuda. É sim, acertamos. Agora dama B4 ganha, né?
Mas é absurdo, né? Ele não jogar bispo C4 cheque, né? Torre 6 agora, né? Será que é pouco ganhar dama? Não, né? Dama B5, rei D6 não tá ganhando, né? Torre D7, rei E6. E dama D7, rei C5. Muito bem. 4.2 só? Que isso? Que pandurice. 2.200 exercício? Como assim? Esse achei que ia ser mais difícil. Tô com o meu padrão, tá errado, então. Bom, fiz abaixo do tempo. 10 minutos e 53 eu levei. Geralmente o pessoal leva 13 minutos. O rating Blitz exercício é absurdo. 2.452. Difícil mesmo. Deixa eu ver os comentários aqui. Deu C3, alguém tá falando outras análises aqui. Torre D7, como é que é? Não, bobagem, né? Como é que é? Alguém colocou rei C5? Não, como é que é? Não, dama C3, peraí. Rei D6. Dama B4. Rei C6, dama B5, rei D6, torre D7, rei 6, dama por D5. Tá errado isso, né? Curiosa a variante, mas vai dar errado. Vai certo isso? Esse cavalo C7, rei B7 ganha, né? Que é uma variante bonita até. Rei D5. Rei B7. H4, rei lá. H3, rei B8 ganhou, né? Porque faz dama com cheque. Nossa, isso aqui eu não pensei. Cheque, 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 lá. Será que alguém refutou esse cara ou não? Nossa, um monte de gente comentando aqui. Rei B7. Come. Ah, sim, rei D6, claro, né? Eu faço a tumba do faraó aqui, né? Ah, tá. É que eu não tava ligando meu cérebro ainda. Eu tava só tentando ler as análises. Lá, rei C7, né? Ah, tá. Entendemos. Cheque aqui ganhou, então, né? Mas achei que ali mais desafiante tinha que ser essa, né? Desafiadora. Inclusive, muita gente falou que... O cara falou que meus olhos brilharam quando apareceu o rei D6 no tabuleiro. Porque ele sabia a variante já, né? Mas bispo C4, rei A5 é bonito, né? Porque agora meu bispo piorou muito. A dama não tem cheque, o cavalo não pode sair. Agora tá ameaçando muita coisa, né? Porque o bispo tá muito bem em D5, né? Agora tá tudo meio solto ali. Eu tenho ameaças com dama B4, deve ser muito chato, né? Torre 5 também deve ser muito chato, né? Torre 5 não, né? Porque rei D6 encosta. Depois cobre em D5. Mas dama B4 aqui é chato. Porque vai soltar a defesa do bispo, né? E se dama F1, aí sim torre 5, né? Não, é rei C6, né? Mas aqui tem tanto lance que deve ganhar. Dama B4 deve ganhar também, né? E vou dar torre D7 cheque, vou empurrando o rei pra cá e... vai acabar levando mate. Achei que ia ser mais difícil esse. Mas tá bom, foi bom. Bem positivo o dia hoje. Eu errei o primeiro, né? E acertei 3 ou 4 depois? 3, né? Acho. 4. 4 pode ser que eu fiz um bem rápido, né? A última era bem direto, né? Era bem simples. Então beleza, 2, 4, 7, 3. Estamos quase voltando pro nosso recorde, eu acho. Tá legal, depois diminuir um pouco o tempo, né? Teve um que eu fiquei acho que mais de 15 só, mas tá bom. Por enquanto tô bem satisfeito com esse desempenho. Vamos tentar manter agora. E eu vou te falar que o mais difícil vai ser que eu vou ter os jogos regionais mais pra frente em julho e vai ser difícil fazer esses exercícios sem fazer os vídeos, que agora eu acostumei em fazer análise falando e tem sido boa análise, eu acho. Sozinho às vezes é difícil pegar um ânimo, não sei, não acostumei com isso agora. Beleza, galera.
Digam como vocês andam no desafio. Estamos no dia 11 já. Bastante já. 11 dias seguidos fazendo exercícios. Até a próxima. Fiquem ligados no canal.